finalmente, pessoal, vou explicar tudo sobre a viagem no tempo do Planeta dos Macacos de 2001. Tirar todas as dúvidas daquele filme, dessa viagem que foi muito doida. E até explicar o porquê que o Léo, nosso protagonista do filme, viu o Abraham Lincoln um macaco lá no final. Que loucura foi essa? Então vem comigo. Fala, pessoal, tudo de boa? Raul aqui. E sim, pessoal, esse é um filme que ele divide muitas opiniões, né? Se a gente for olhar pelo Rotten Tomatoes, os críticos deram 43% de aprovação somente para o filme e o público ainda menos, só com 27%, né? Mas uma coisa que não pode ficar sem a sua aprovação é o seu like, né, pessoal? Então já aprova ele aqui, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos embora para a explicação dessa viagem muito louca. E pensa numa viagem no tempo muito louca, pessoal. Apesar de viagem no tempo já ser algo meio estranho, que fica meio avoado, né, nas nossas cabeças, essa foi demais lá além da conta. A gente ficou sem entender se o Léo foi pro passado, se ele foi pro futuro depois, o que aconteceu com os macacos, por que eles dominam a Terra, ninguém entendeu nada. Mas vamos pelo começo, né, pessoal? Que começa com o Léo, nosso protagonista, que é um astronauta que estava lá na sua nave Oberon, junto com os outros humanos, capitão e tudo mais. E nessa nave eles faziam uns estudos, pessoal, sobre os campos eletromagnéticos, né, do espaço e tudo mais, até que eles viram um bem diferente, digamos assim. E para testar, para não mandar um humano para perdição completa, né, eles tinham exatamente macacos para isso, que eram macacos de laboratório, né, pessoal, que já tinha sido injetado neles alguns componentes químicos para eles ficarem mais evoluídos, né, eles pensarem um pouco mais, saberem mexer naquelas máquinas, voltar e até pilotar uma daquelas naves, um delta daqueles. E nisso, pessoal, eles mandam um macaco do nosso protagonista, o Pericles, sim, e por incrível que pareça, ele não sabia nem cantar e nem era gordo. Tá bom, parei. Mas o Léo, pessoal, ele era muito apegado àquele macaquinho, o Pericles. E quando viu que ele perdeu o sinal completamente do delta dele, ele foi correndo lá, roubou um pod daqueles igualzinho e foi atrás do seu macaquinho lá no meio daquela tempestade eletromagnética. E mais pra frente no filme a gente vai ver que na realidade aquilo ali é um buraco de minhoca. E lá no meio dessa tempestade toda, né, pessoal, na loucura, ele recebe 3 rajadas temporais. Sim, a primeira que ele recebe, ele já perde completamente a comunicação com o Oberon e consegue avistar a nave do seu macaco, o Pericles. Na segunda, o Pericles já vai embora por um outro tempo que a gente vai ver no final desse vídeo aqui. E ele continua ali, naquele buraco de minhoca, tudo tremendo e tudo mais. E com a terceira rajada, pessoal, ele acaba sendo mandado direto para 2400 e lá vai moeda, viu? Porque o filme não mostra perfeitamente a data que ele foi parar. E sim, pessoal, ele acaba caindo em um outro planeta. Todo mundo acha que ele foi pro planeta Terra, só que no passado, só que não é bem assim. Ele foi parar, na realidade, em outro planeta, chamado Ashlar, pessoal, que esse já estava sendo governado por macacos, que os humanos já eram escravizados lá e presos e caçados e tudo mais. Então o cara já entra numa loucura da porra, fala, pô, eu saí da Terra, o que aconteceu aqui, né? E aí que você entra na brisa, né? Você fala, pô, o Pericles, ele saiu primeiro lá da nave Oberon. Então ele chegou aqui primeiro, estacionou, criou essa civilização inteira de macacos. Mas, pô, por que ele tá caçando os humanos, né? Isso não bate muito bem com essa teoria. Por quê? O Pericles, afinal, ele gostava dos seres humanos. Então não tinha por que ele criar e se tornar essa revolução inteira. No máximo ia conviver humanos e macacos. Mas então quem chegou aí primeiro, Raul? Já que também tem humanos nesse local. E quem foi primeiro foi só o Pericles. E como a gente vê, pessoal, no final do filme, cada um que entrou nesse buraco de minhoca chegou aí nessa terra um tempo diferente um do outro, em lapsos temporais muito grandes de diferença. E como funciona, né, pessoal? Foram 3 naves mandadas direto para essa tempestade eletromagnética. A primeira a ser mandada, do macaco Pericles, que ela foi a última a chegar lá na Terra, na Ashlar. Enquanto a segunda que foi mandada, que é a do nosso astronauta, o Léo, o protagonista do filme, ele foi exatamente o do meio a chegar, o segundo, né? Mas a última nave lançada foi a própria Oberon, que entrou no meio da tempestade para ir tentar resgatar o Léo. Mas conforme o tempo dela, que ela demorou muito tempo para ir atrás do Léo, ela chegou muito tempo antes de todos eles ali. Ou seja, a Oberon foi a primeira nave a chegar.
E aí que a gente começa a entender o porquê tem humanos e macacos ali. E uma dica aqui, não me pergunta não por que esses caras foi com a nave inteira, a Oberon inteira, uma estação espacial inteira pra dentro de um lapso temporal. Não me pergunta isso daí não, que ninguém sabe a resposta. Então, pessoal, eles pousaram naquele planeta que não era habitado ainda, era muito parecido com a Terra, né? Tinha oxigênio, mata, mar e tudo mais, tudo certinho, mas não tinha seres habitando eles, não seres inteligentes, pelo menos. Então, ali teve uma revolução, digamos assim, com o macaco Simus, que era um dos presos lá no laboratório e um dos mais inteligentes ali dos macacos, né? Ele acabou criando essa revolução, pessoal, e soltando todos os macacos que estavam presos para testes e tudo mais, e prendeu os humanos. E é aí que vem a raiva desses macacos para os humanos. Sim, e é assim que evoluiu essa terra, pessoal, com os macacos predominantes e já evoluídos por conta desses testes que eram feitos neles, e os humanos que vêm da Terra são exatamente esses, que ficaram presos e repovoaram essa terra também. E no final do filme, né, pessoal, quando já tá tudo praticamente perdido, o Pericles volta e ele é o primeiro que saiu e o último a chegar nessa terra, salvando o nosso protagonista numa cagada boa, viu? E é aí que a gente finalmente entende os 3 pontos que eu falei, que o primeiro que sai é o último a chegar na Terra, sendo que a Oberon foi a última a sair e chegou praticamente 1000 anos antes de toda aquela galera ali da Revolução dos Macacos e tudo mais. E a propósito foi ela que causou isso tudo, né? Só que ali, né, pessoal, com o Pericles chegando lá do espaço, tava finalmente acontecendo uma trégua, né, entre os humanos e os macacos e tudo mais. Só que o Léo, besta, em vez de ficar lá e fazer essa revolução dar certo, né, e fazerem macacos e humanos conviverem juntos, não, ele surta, decide pegar a nave que o Pericles veio, o Delta Pod dele, e voltar para tentar achar a Terra. Então ele pega a nave e volta, vai no meio da tempestade de novo, pega outro lapso temporal desse e acaba voltando para 2100 e lá vai moeda também, porque o filme não mostra a data certa pra gente de novo. Que eu não sei qual é o problema de mostrar a data certa, né? Só que aí o Léo, pessoal, ele é um péssimo piloto, que o cara não pousa uma vez certa, velho. Mas tudo bem, o macaco pousou certo, ele não conseguiu não. Ele cai bem no memorial do Lincoln, lá nos Estados Unidos. Mas não é um Lincoln comum. Quando ele entra no memorial, ele vê que é um Lincoln macaco. E muito pior ainda, pessoal, o Lincoln que tá sentado ali é o General Tate. Sim, o macaco que perseguiu ele o filme todo, velho. Esse macaco também não deixa o cara em paz nem em outro planeta, velho. E aí que confunde todo mundo mesmo. Por isso muita gente nem gostou desse filme, pessoal. Porque a gente fala, porra, como é que o caramba desse macaco foi lá pra Terra, velho? O cara pegou uma nave espacial, pegou lapso temporal, os caramba, tudo a 4... e chegou lá. E o macaco já tinha chegado muito tempo antes. Como, velho? E agora, isso daqui que eu vou falar é teoria, mas vê se não faz sentido. Depois do Léo se mandar, né, pessoal, ir primeiro para a tempestade lá e o lapso temporal, o General Tate se solta e começa a estudar tanto o Pericles quanto a nave ali dele que ele tinha largado para trás. A nave Oberon, né, pessoal? E começa a estudar ali e arruma um jeito de sim viajar também para o meio da tempestade atrás do Léo. Mas Raul, a nave Oberon tava sem energia, né? Ele usou a última energia pra dar aquela rajada nos macacos e tal. Sim, eu sei disso. Mas lembra no começo do filme, quando ele rouba mesmo um daqueles pods lá, a gente consegue ver vários outros ali alinhados, né, pessoal? Ou seja, provavelmente deve ter ficado 1 ou 2 ali, ou 3 ou até mais, desses pods dentro da nave Oberon lá, que o nosso protagonista Léo nem sequer procurou. Não tava nem aí. Então o general, após estudar, aprender com o Pericles como é que se pilota aquilo ali e tudo mais, ele pega e vai seguir o Léo no meio da tempestade. E aí que vem a lei do buraco de minhoca de novo, pessoal. O primeiro que sai é o último a chegar. E assim, quando o General Tate saiu muito tempo, muitos anos até depois que o Léo ali do planeta, ele chega na Terra muito antes até mesmo de 2027. Que é quando a nave Oberon foi lançada da Terra para o espaço. Então ele catou, fez toda a revolução dele ali dos macacos, porque afinal esse cara odiava macaco. E eu tô em dúvida, entre ele e o Koba, quem que odeia mais humano ali? O Koba até que tem mais razão que ele, viu? Esse aí nunca sofreu nada não, na mão dos humanos. O Koba tem motivo pra isso aí mesmo. E aí ele se torna o libertador, né, pessoal, de todos os macacos da Terra.
faz a revolução inteira. E isso condiz muito com o que estava escrito na sua estátua, lá em cima, atrás dela. E diz mais ou menos assim, né, pessoal? Nesse templo e nos corações dos macacos, para aquele que salvou o planeta em memória do General Tade, está consagrada para sempre. E você quer saber mais, pessoal, sobre os filmes antigos do Planeta dos Macacos? Por exemplo, como funciona a viagem no tempo lá do filme de 68? Deixa aqui nos comentários que eu trago aqui para vocês, né? Aproveita e já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de Planeta dos Macacos, assistam esses outros vídeos que estão aparecendo aqui para vocês agora e valeu, falou!